Olá, sou o pastor Carlos McCord, amigo de Jesus Cristo. É uma alegria poder fazer essas leituras do livro do E. Stanley Jones, O Caminho. Tem sido bênção na minha vida seguir os pensamentos desse missionário que passou 55 anos na Índia. É uma alegria poder ler mais uma devocional desse homem que já faleceu anos atrás, mas já deixou influência na minha vida e na vida de milhões de pessoas. Semana 2, terça-feira, dia 8 de janeiro. O título dessa devocional: A vida funcionará somente no caminho de Deus? A vida funcionará somente no caminho de Deus? Vamos ler. Edison, aquele famoso homem dos Estados Unidos que criou tanta coisa nova, ele fala desse homem. Edison fez 10.000 experimentos e todos falharam. Alguém observou: então você perdeu muito tempo. E Edison, ele disse: não. Respondeu Edison: não falhei 10.000 vezes, mas consegui descobrir 10.000 maneiras que não funcionam. Gostei disso, né? 10.000 momentos que parecia que não aprendeu nada, não deu certo, mas ele conseguiu descobrir 10.000 maneiras que não funcionam. Será que Deus criou esse mundo e o universo inteiro para funcionar de uma certa maneira? O caminho. E quando a gente chega, a gente começa a viver, a gente encontra o que não funciona. O que não funciona. É esse o ponto em que estamos agora. Estamos descobrindo como não devemos fazer as coisas, como não devemos viver. Estamos descobrindo que há algumas maneiras que a vida não aprovará e outras que ela aprovará. Devemos concordar com a natureza da realidade. Não podemos evitá-la, distorcê-la para que atenda aos nossos fins e fazer com que aprove o que não pode ser aprovado. Algo dado, não o produzimos, não o construímos. Ele já existe, essa realidade, incorporado na natureza das coisas. Quem quer que tenha a primeira palavra ou a segunda, o fato é que essa ordem moral tem a última palavra. E essa última palavra é a palavra final. Temos escolhas, mas o universo moral que Deus é e criou, no universo moral decide os resultados não é de nossa escolha, e esses resultados são inexoráveis. Precisamos concordar com o universo moral que Deus criou, ou nos ferimos. Não quebramos as leis de Deus escritas na natureza das coisas. Nós é que nos quebramos por não as cumprir. Deixa eu ler isso de novo. É a essência do que ele está tentando comunicar. Não quebramos as leis de Deus escritas na natureza das coisas. A gente não quebra essa realidade. Nós é que nos quebramos por não as cumprir. Essas leis não fazem distinção de cor, de pele, de classe ou de religião. Quebre-as e vocês estará quebrado. Se saltar de uma janela do 14º andar, você não quebrará a lei da gravidade, mas apenas irá ilustrá-la. Essas leis são a graça preventiva de Deus. São barreiras colocadas à beira do precipício para nos impedir
de ultrapassá-las. Não são colocados ali para tolher nossa liberdade. Estão lá para impedir que usemos nossa liberdade para destruir-nos. São os choques elétricos no focinho dos ratos para evitar que entrem em caminhos que levam à confusão e os afastam do queijo. Deus está nos dando choques para que nos afastemos de insensatez e sigamos a direção do alimento, para que nos afastemos da confusão e sigamos na direção do caminho. A humanidade está descobrindo como viver da maneira mais difícil. Deixa eu ler de novo. A humanidade está descobrindo como viver da maneira mais difícil. Deus nos oferece o caminho maiúsculo em Cristo. Pensamos que sabemos das coisas. Tomamos outros caminhos que escolhemos e estamos constantemente levando choques. Esses choques são de vários tipos. Neuroses, conflitos interiores, doenças, culpas, inferioridades, medos. A era moderna pôs o inferno para fora pela porta, mas ele voltou pela janela. Expulsou do universo, ele se infiltrou em nós na forma de neuroses e conflitos interiores. Dolorosamente estamos descobrindo como não devemos viver. Ele está dizendo, Deus criou esse mundo de uma maneira que funciona. É chamado justiça, é chamado retidão, é chamado entregar o amor. Ele está dizendo assim, e esse mundo funciona porque o Criador criou dentro desse mundo as leis daquilo que é justo e lindo. Mas dolorosamente estamos descobrindo como não devemos viver porque a gente vai contra essa beleza da criação do coração de Deus. Aí ele ora, ó Deus, eu começo a ver, não sou Deus, tu és. E tua vontade é tua vontade, não a minha. Deve ser meu ponto de partida. Ajuda-me a começar contigo e começar contigo hoje. Amém. Afirmação do dia. Deus está me dando choques para me livrar. Os seus choques são redentores. Deixa eu ler mais uma vez. Deus está me dando choques para me livrar. Os seus choques são redentores. Veio para minha mente Davi, salmista, o rei, descendente de Jesus. E ele era um homem com muitas falhas. Ele tentava viver de muitas maneiras diferentes. O coração dele queria cooperar com a realidade de Deus. Ele tinha um coração voltado para Deus. Ele errou muitas vezes. Ele levou choques. Tem uma outra história no Novo Testamento do filho pródigo. Você lembra daquela história? Daquele filho que queria fugir da família do pai. E ele gastou todo o dinheiro e acabou dando comida para porcos. Se lembra que ele finalmente caiu em si. Se lembra disso? E ele disse, puxa, na vida, na casa do meu pai, ninguém passa fome. Na casa do meu pai tem comida suficiente e lugar para dormir que é limpo. Então ele disse, vou voltar para meu pai, para ser servo do meu pai. Se lembra da história que tudo que ele passou é como Stanley Jones está dizendo aqui, choque após choque, até finalmente ele caiu em si. Quando a gente pensa no universo inteiro, quando a gente pensa
no planeta Terra e na nossa cidade, e a gente vê pessoas errando, pessoas que estão entrando em caminhos que é beco sem saída. Você percebe o que ele está dizendo? Não devemos julgá-los, como o pai não julgou o filho. Você lembra que o outro filho julgou aquele irmão dele que pecou tanto? Mas Deus, o pai, representado naquela história, ele queria celebrar a volta. Quando a gente olha para o mundo, devemos olhar e dizer: Pai, perdoe-os, não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. Quando eu leio essas palavras do Stanley Jones, desperta em mim uma compaixão e não o desejo de condenar e julgar. Eu não estou falando que o que as pessoas estão fazendo é uma coisa correta. Eu estou falando que eu não sou diferente. Eu também já entrei em muitos lugares onde eu levei um choque, que é uma coisa que está tentando me dizer: esse caminho é seu, mas não é meu, Deus está dizendo. Então, aí eu tenho oportunidade de voltar e ir pelo caminho de Jesus. Eu acho isso muito bonito. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, continua focado em Cristo Jesus.